Olá pessoal, veremos hoje as integrais duplas, mudança de variável nas integrais duplas, tá? Então teremos que transformar a integral de f de xy, dx dy, em uma integral de r θ, né? No eixo r, eixo x vai transformar no eixo r e o eixo y no eixo θ, para facilitar o cálculo da integral. Então temos o seguinte: a integral dupla na região R de f de xy dx dy vai ser igual à integral dupla na região de f de x de r θ y de r θ com o jacobiano dxy dr θ dr dθ. Ok? A ideia é essa. Primeiro temos o seguinte: o eixo x, não é isso? O círculo centrado no eixo xy, você for transformar isso aqui usando coordenadas polares, eu tenho o seguinte: o seno de θ é y sobre r, né? O raio r. O seno de θ é y sobre r. O cosseno de θ, que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, né? E o cosseno é cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é r. Implica dizer que o y é r seno de θ e o x é r cosseno de θ. O jacobiano, temos aqui o jacobiano, ele é calculado por dxy dr θ vai ser determinante dx dr dx dθ dy dr dy dθ, tirado dessas duas funções, tá? Então teremos o seguinte: dx dy dr dθ, que é o jacobiano, temos o seguinte: dx dr vai dar cosseno de θ, né? Derivada do r dá 1, então aqui dá cosseno de θ. dx dθ, a derivada do cosseno é menos o seno, então aqui vai dar menos r seno de θ, menos r seno de θ. dy dr dá seno de θ, que a derivada do r é 1 em função de r, seno de θ. E dy dθ, a derivada do seno é o cosseno,
Então vai dar R cosseno de θ. Tirado daqui, né? dy de θ vai dar R cosseno de θ. Fazendo o determinante, eu tenho o seguinte. Vai dar R cosseno ao quadrado de θ menos e menos dá mais, né? Diagonal secundária, R seno ao quadrado de θ. Colocando R em evidência, seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, pela relação fundamental, dá 1. Então, R vezes 1 é R. Então, esse jacobiano aqui vai dar R. Ou seja, daí teremos a seguinte fórmula, que é a integral dupla na região R de f de xy dx dy é igual a integral dupla na região R de f, no lugar do x, R cosseno de θ, no lugar do y, R seno de θ. Vezes o jacobiano, como foi calculado aqui, deu R, né? R dr dθ. Então temos essa formulazinha que você vai sempre substituir o x ao quadrado mais y ao quadrado por r cosseno de θ e r seno de θ. O que vai ajudar muito, por quê? Porque quando eu tenho, a fechar a ideia aqui, né? Quando eu tenho uma função z qualquer, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, função, quando eu substituo isso aqui por r cosseno de θ e r seno de θ, o que vai acontecer aqui? O z, r cosseno de θ ao quadrado mais r seno de θ ao quadrado. O que vai acontecer nas substituições, na mudança de variável, que vai acontecer o seguinte. Aqui vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Ou seja, o z vai ser r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Então, sempre nessas substituições, vai ter o seguinte, que r ao quadrado vezes 1, o z vai ser sempre igual a r ao quadrado. A gente vai usar muito isso, serve como observação importante nas mudanças de variáveis, tá? Então, isso que acontece. Então, temos a fórmula e temos, quando você substituir, sempre vai aparecer esse r ao quadrado, porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1 na relação fundamental. Vamos ver um exemplo. Então, temos aqui, como exemplo 1, calcular a integral dupla na região de 8 menos x menos y dx dy, sendo r delimitado por x a segunda mais y a segunda igual a 1. Então, temos graficamente essa região, né? O gráfico de uma circunferência, né? De centro zero e variando de menos 1 a 1, essa região aqui, né? O eixo XY.
tá? Ou seja, uma região, ela pega todo o círculo, né? Eu tenho o seguinte, que é o raio vai de 0 a 1 e o θ vai de 0 a 2π, que pega a volta completa, né, na circunferência, ok? A função 8 menos x menos y dx dy. Pela fórmula temos o seguinte, no lugar do x eu coloco r cosseno de θ, no lugar do y r seno de θ. Vou colocar a fórmula aqui para a gente observar o seguinte, a integral de dupla na região R de f de x, y, dx dy é igual a integral dupla de R f de R cosseno de θ, R seno de θ, R dr dθ. Ok? Temos a fórmulazinha aí, né? Ou seja, onde tem x eu coloco R cosseno de θ, onde tem y, R seno de θ e R dr dθ. Fazendo aqui, vamos continuar, né? Então essa integral vai dar igual a integral de 0 2 π de 0 a 1, que é o raio, né? O raio varia de 0 a 1, e na volta completa o θ de 0 a 2π, né? De 8r cosseno de θ menos r seno de θ, vezes r dr dθ. Multiplicando, temos a integral zero a 1 de 8r menos r a segunda cosseno de θ, r a segunda seno de θ, dr dθ. Foi multiplicado o r aqui, r vezes 8r, r vezes r cosseno e r vezes r seno, ok? Fazendo a integral da primeira parte do dr, temos o seguinte, a primeira parte da integral vai dar 8r a segunda sobre 2, ok? Menos, tem função do r dr aqui, ó. R a terceira cosseno de θ sobre 3, menos R a terceira seno de θ sobre 3, variando de 1 a 0. Que é a primeira variação aqui, que é justamente a variação do raio, né? Essa região aqui, que o raio vai de 0 a 1. Substituindo 1, temos 4, né? Temos 4 de 0 a 2π, 4, 1/3 de cosseno, 1/3 de cosseno de θ, 1/3 de seno de θ, dθ. Então agora fazemos a segunda integral, porque substituindo 0, aqui vai dar 0, aqui 0, aqui 0, não é isso? Que é 1, integral de 1, menos a integral do 0 substituindo, né? Então vamos ver a integral em função do θ. Vai dar o quê? 4θ, certo? Integral do 4 a 4θ,
A integral do cosseno é o seno, então vai dar menos o seno de θ, 1/3 do seno de θ. A integral do seno é menos o cosseno, vai dar mais 1/3 do cosseno de θ, variando de 2π a 0. Ok? Agora vamos substituir o 2π. Vai dar 4 vezes 2π. 4 vezes 2π. Certo? Seno de 2π é 0. Seno de 2π é 0. Aqui vai cortar, que seno de 2π é 0. Cosseno de 2π é 1. Substituindo 0, eu tenho, substituindo 0, substituir o 2π, agora vamos substituir o 0. Então, menos 4 vezes 0, seno de 0 é 1, dá menos 1/3, tá? Menos 1/3, menos com menos dá, o 0 dá menos 1/3, seno de 0 é 0, seno de 0 é 0, então aqui vai cortar também. Cosseno de 0 é 1, substituindo aqui por 0, cosseno de 0 é 1. Aqui vai dar mais 1/3. Ou seja, temos 4 vezes 2π dá 8π, mais 1/3 menos, vai dar 1/3, e aqui 4 vezes 0 é 0, menos com mais dá menos, 1/3 menos 1/3. O resultado vai dar 8π. Ok? Vamos ver um exemplo 2. De 8π ali. Vamos ver um exemplo 2. Nesse segundo exemplo, temos calcular a integral dupla, né? Na região, cosseno de x ao quadrado mais 9y ao quadrado, sendo r dado por x ao quadrado mais 9y ao quadrado menor ou igual a 1. E x maior ou igual a 0. X maior ou igual a 0, né? Então vai mudar alguma coisa. Então temos o seguinte, a região delimitada vai formar quase uma elipse, né? Por quê? Se o x for 0, o y vai variar de 1/3, que aqui o 9 vai passar dividindo, né? O y vai igual a raiz de 1/9, vai de 1/3 a menos 1/3. E se o y for 0, que vai zerar, x é igual a mais ou menos 1, né? Aí tirar a raiz, então vai de menos 1 a mais 1. Ou seja, vai formar uma elipse, é isso? Essa é a região. E observe como o x é maior que 0, o raio vai variar de 0 a 1, o raio, e como o x é maior que 0, o θ vai variar de menos π sobre 2, que é justamente o 270, né? 3π sobre 2, a mais π sobre 2. Então, nós temos o seguinte, a integral, né? Temos uma dupla substituição, porque aqui não é
Não é x ao quadrado mais y ao quadrado, é x ao quadrado mais 9y ao quadrado, ou seja, dupla substituição. Vamos chamar o 1 ao quadrado de x ao quadrado e o b ao quadrado de 9y ao quadrado. Daí, teremos o seguinte, a integral, substituir essa integral aqui, teremos a integral r cosseno de x2 mais 9y2 dx dy, certo? Que vai ser igual a integral de r, na região R, do cosseno de u ao quadrado mais v ao quadrado. Só que aqui vai aparecer um terço de du dv. Por quê? E justamente se eu fizer o v é igual a 3y ao quadrado, não é isso? 3y, né? Tirando a raiz aqui, ó. 3y. O dv é 3dy. Então esse dy vai ser 1/3 de dv, certo? Que vai passar dividindo. O dy vai ser 1/3 de dv, viu, pessoal? Então se eu substituir o dy aqui pelo dv, vai ser 1/3 de dv. Então vai aparecer os 1/3. Então daí a segunda situação, certo? Então se eu substituir o u por r cosseno de θ e r seno de θ, o v por r seno de θ, como eu falei, né? O que vai aparecer aqui? Isso dá para escrever aqui, dá. Então temos o seguinte, r cosseno de θ e r ao quadrado da R2 cosseno, R2 seno. Colocando o R2 em evidência, o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então aqui vai ficar cosseno de R2, viu? 1/3 de R dr dθ. Ok? Essa transformação, como eu falei, né? Toda vez que você tem o 2 y2 ou x2 menos mais y2, se você substituir por r cosseno de θ e r seno, vai aparecer o R2, como já foi falado ali no início da aula, né? Então, fazendo a integral daqui, que aqui eu chamo de u, a integral da função composta, né? Aí, se eu fizer outra substituição, chamar de u' é igual a R2. Então, du', u1, a diferenciar, né? Vou chamar de d-alfa, pronto? Alfa é igual a R2, então, d-alfa é 2R dr. Ou seja, quando eu calcular a integral dessa função na região, a região já dá para saber aqui, né? Porque o raio vai de 0 a 1 e o θ, como aqui o x é maior ou igual que 0, ele vai de π sobre 2 e menos π sobre 2 é mais π sobre 2, tá? Então nós temos a região de 0 a 1 e aqui de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, ok? Então, se eu fizer essa integral de R a segunda, vai aparecer 1/6, né?
o que aqui vai passar dividindo dr vai ser d alfa sobre 2r, vai cortar o r com r. Substituindo por alfa, o dr vai ser d alfa sobre 2r. Então aqui eu tenho integral de menos π sobre 2 a mais π sobre 2 de cosseno de alfa, substituir por alfa, o dr eu vou substituir por alfa sobre 2r, 1/3 de r vezes d alfa sobre 2r dθ. Aí o que vai acontecer? Aqui vai cortar, multiplicando 1/3 vezes 2. Coloquei 1 aqui, né? Vai cortar o R, então dá 1/6. Então nós temos, continuando aqui, né? Integral de menos π sobre 2 a π sobre 2, cosseno, 1/6 cosseno de alfa, de alfa dθ. Justamente essa outra substituição, né? E outra coisa, esqueci novamente aqui a segunda integral. Vamos calcular agora a integral de cosseno de alfa, em função de alfa, que é o d alfa, né? A integral do cosseno é seno de alfa, né? Então aqui vai ficar de π sobre 2 menos π sobre 2 seno de alfa 1/6, né? Vou colocar esse 1/6 aqui. Esse 1/6 é daqui, né? 3 vezes 2, 6. 1/6 de seno de alfa. O alfa já vai variar de 1 a 0, né? Ok? Daí, vamos lá. Substituindo 1 dá seno de 1. Já virou uma constante. Substituindo 0, seno de 0 é 0, né? Então, seno de 1 dθ. Eu fiz a integral do dθ. Ok? Então, estamos aí. Vamos fazer essa integral aqui. Temos essa integral de 1/6. 1/6 seno de θ dá 1/6 de θ seno de 1 variando de π sobre 2 a menos π sobre 2. Substituindo, vamos colocar logo 1/6 seno de 1, 1/6 seno de 1. Substituindo o π sobre 2, fica π sobre 2 menos, substituindo o menos π sobre 2 aqui, então nós continuamos da seguinte forma: 1/6 de seno de 1 virou constante, né? Seno de 1. E aqui menos e menos dá mais. 1/2 π sobre 2 mais π sobre 2 dá 2π sobre 2, que dá π.
Ou seja, como resultado final, π vezes 1 π sobre 6 seno de 1. Ok? Próxima aula veremos mais situações com duas funções. Aguardo vocês.